Capítulo 321 de Black Clover. Um capítulo que surpreendeu muita gente, na verdade surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava que o capítulo fosse focado no Sek. O capítulo mostra o quão poderoso é o Lúcifer e mostrando o quão desesperado ele está. Ele se lembra de todos os acontecimentos. Ele dizendo que aquele lugar é tipo um inferno. Teve o demônio ancião, teve um exército gigante. E depois ainda teve aquele amontoado bizarro. E todos os capitães foram derrotados pelo Lúcifer com um braço só, com uma mão só. Aí ele está dizendo que todos vão morrer. E mesmo assim ele fica incrédulo de que o Yuno ainda tem esperança, ainda fica de pé contra ele. E a gente percebe o quão o Yuno ainda está apreensivo, está com medo. Por mais que ele esteja se levantando, dá pra gente ver que ele sabe que a diferença é incrivelmente grande. O Lucifero já parte para cima do Yuno, o Yuno usa o Kunjutsu e consegue se teleportar para trás do Lucifero, já transformado por seu mergulho espiritual. Ele até tenta, ele até corta com a espírito de Zéfiro, mas não tem efeito, ele não consegue cortar porque a diferença de magia é gigantesca, não tem efeito, né? Ele diz que não é a mesma coisa que o Zeno. E enquanto o Yuno está tentando cortar ele, a Merilana já chega para tentar dar um soco nele, no Lucifero. Até o Lúcio fica não assustado, né, mas dá uma observação que o poder mágico da Merilana continua crescendo, visto que ela já falou já no início, quando ela estava lutando contra o demônio ancião, que quanto mais ela luta, mais quente o fogo dela vai ficando. E aí tanto ela quanto o Yuno parte para cima. E aí acaba meio que a participação deles no capítulo. Aí vamos para o foco é mudado para o Sek. Aí a Mimosa e o Asta, que foram teleportados para onde o Sek estava, eles continuam com tipo um domo de magia do próprio Yuno, que ele continua lutando e ainda consegue proteger tanto a Mimosa quanto o Asta e o Sek. E ele consegue agora se mover. No início ele já vem com aquela história de fugir, dizendo que ele é forte, ele foi escolhido pelo rei. E a Mimosa mal olha para ele. Ela até manda ele calar a boca que ele está atrapalhando. Ela fica focada em tentar curar o Asta. Ela até diz que queria também fugir, mas ela sabe que não é isso que o Asta queria. E aí vamos para um flashback do Sek, mostrando que ele sempre se achava o melhor. Ele sempre achava que ele ia conseguir a vida dele fácil, ele não ia precisar se esforçar. Mas aí ele deu de cara com o Asta lá naquele iníciozinho, ele foi derrotado. E aí no exame dos cavaleiros, o Asta encontra ele. Ele até disse que pensava que ele fosse um babaca. Mas como ele estava ali tentando se tornar um cavaleiro real, ele pensou que ele tinha ficado mais forte para chegar tão longe. Ele até diz, vamos dar o nosso melhor. E aí volta para onde a Mimosa está curando o Asta. Ela diz que já não tem mais magia suficiente. Ela está tentando curar, mas o feitiço é quebrado. E aí nesse momento vem um diálogo dizendo, obrigado Mimosa. E aí o próximo quadro já é o Asta se levantando, todo ensanguentado, que ela mal curou ele. Ele está quase a mesma coisa de antes. E aí o Asta já começa a andar, já começa a ir em direção ao campo de batalha. E o Sek não consegue entender por que ele tá todo machucado, tá sem forças e ele continua querendo ir pro campo de batalha. E aí ele percebe o quão incrível o Asta, dele nunca ter desistido, dele sempre tá tentando ser o melhor que ele pode. E aí ele começa a ter um flashback de todos os momentos dele. E aí ele fala, por quê? Porque todo esse tempo eu nunca tentei me tornar mais forte. Ele realmente chorando, realmente triste de não ter tentado ter ficado mais forte como ele fez, como o Asta fez. E na última página nós vemos o Asta todo ensanguentado, dizendo que está chegando para lutar junto com o Yone e a Mereoleona. E o capítulo acaba assim, um capítulo
muito bom mesmo. Um capítulo que levou mais pro lado emocional, mostrando a perspectiva do Seki, de alguém medroso, mostrando o quão, começando mostrando o lado mais ruim dele e depois vendo que ele vai percebendo o quão incrível o Asta. Mesmo ele sendo um plebeu, mesmo ele não tendo magia, ele continua não desistindo, ele continua sempre tentando ser o seu melhor. E é isso mesmo que significa ser um cavaleiro mágico. Até a nota do editor no final é: essa é a aparência de um cavaleiro mágico. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vou estar tentando acompanhar aqui o mangá toda semana. E é isso, falou, fui.